Ezequiel. Capítulo 1. Ora aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo que emitia de contínuo labaredas, e um resplendor ao redor dela, e do meio do fogo saía uma coisa como o brilho de âmbar. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência, tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também em cada um deles 4 asas. E as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé do bezerro, e luziam como o brilho de bronze polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e todos 4 tinham seus rostos e suas asas assim. Uniam-se as suas asas uma à outra, eles não se viravam quando andavam, cada qual andava para adiante de si. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham todos os 4 o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas em cima, cada qual tinha 2 asas que tocavam as de outro, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para adiante de si, para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. No meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante a ardentes brasas de fogo, ou a tochas que se moviam por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio. Ora, eu olhei para os seres viventes, e vi rodas sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas, e a obra delas, era como o brilho de crisólita, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e era o seu aspecto, e a sua obra, como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções sem se virarem quando andavam. Estas rodas eram altas e formidáveis, e as 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E quando andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e quando os seres viventes se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, iam eles, mesmo para onde o espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam ao lado deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Quando aqueles andavam, andavam estas, e quando aqueles paravam, paravam estas, e quando aqueles se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas ao lado deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. E por cima das cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, como o brilho de cristal terrível, estendido por cima, sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra,
Cada um tinha duas que lhe cobriam o corpo do lado, e cada um tinha outras duas que o cobriam do outro lado. E quando eles andavam, eu ouvia o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, o ruído de tumulto como o ruído do exército, e, parando eles, abaixavam as suas asas. E ouvia-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, parando eles, abaixavam as suas asas. E sobre o firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança do homem, no alto, sobre ele. E vi como um brilho de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele ao redor desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e, vendo isso, caí com o rosto em terra, e ouvi uma voz de quem falava: